A Renata vai fazer uma apresentação. Vai lá. Né? E aí, quanto é? Já tá? Boa tarde, pessoas. Muito obrigada pelos amigos que vieram prestigiar mais um evento na Ponta de Lança. Eu estou muito feliz porque, de novo, uma parceria vitoriosa com o Senac. E o Senac nos brindou com o lançamento deste livro, Ilustração Digital. E nada mais, nada menos que eu tenho Carolina Vinha. Eu quero que vocês falem um oi, Carolina, muito afetuosamente para ela, porque é um trabalho, é a coroação de um projeto vitorioso do Senac, como tantos que o Senac já ajudou aqui a gente a apresentar. Do lado da Carolina Vinha, que é professora, historiadora, é especialista em história da arte, faz livro infantil. O que mais que você faz especialista em coisa? Tem tanta coisa. Passeio com cachorro. Passeio com cachorro. É mãe de gata, mãe da Eva. Enfim, entre outras coisas, ela é uma profissional que tem no âmago a questão do professor. E sendo ela professora, ela muito generosamente convidou a Madu Schnihan, está correto seu nome? Que é aluna do curso de Publicidade e Propaganda do Mackenzie. E ela, como ela, olha só, tem que ser boa professora para dar aula de sexta-feira à noite, a última aula, tem que ser muito boa. Porque senão os alunos não ficam, os alunos disputam a aula dela. Então eu queria falar um pouquinho do Ilustração Digital, pedindo primeiramente que você faça uma introdução do projeto, você fale como é que começou essa parceria com o Senac e depois o prazer de ser aluna de Carolina. Aproveita. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela presença de todos. O Ilustração Digital, que está saindo agora pelo Senac, uma história maravilhosa, ele é um fruto direto de aula. Então, ele foi um compilado de várias aulas que eu dei ao longo dos últimos anos. Então, ele é um projeto bastante didático e voltado para quem está começando, para quem quer entrar agora no mercado de ilustração. Então, o livro se propõe a ser um guia prático, objetivo e claro para quem quer começar a ilustrar para editora, ou para agência, ou para animação, enfim, quem quer trabalhar com ilustração. Tá? Da parte mais técnica do livro, que sim existe, não dá para fugir quando o assunto é ilustração digital, eu tento colocar só as ferramentas que nós de fato usamos muito no dia a dia. Então eu tento evitar ser um grande tutorial de Photoshop, Illustrator ou ferramentas digitais, e sim algo bastante concreto e prático. Então eu faço a partir do problema. Eu tenho uma foto antiga que precisa ser restaurada, eu tenho uma ilustração que foi mal escaneada, como resolver problemas do nosso dia a dia do mercado de ilustração. E é assim que surgiu então esse projeto. Eu convidei a Madu. Madu é uma dessas alunas assim, que fazem com que Paulo Freire fique orgulhoso, porque eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. E Paulo Freire estava certo, né? Assim, é um enorme orgulho estar com a Madu aqui do lado. E Madu é aficionada, é especialista, entende muito mais do que eu, inclusive, de quadrinhos, mangás, animes, videogames. Então eu convidei Madu para a gente bater um papo sobre a imagem dentro dessas mídias, né, que é uma das muitas possibilidades de utilização da ilustração digital. Então, obrigada, Madu, por ter aceito o convite. Eu já vou passar a palavra para ela, mas eu queria primeiro pontuar que há uma confusão muito grande entre o que é um cartoon, o que é uma HQ, o que é uma novela gráfica, o que é um mangá, o que é um anime, né? E existe muito preconceito em relação ao anime, de falar assim, o anime ou o mangá é de qualidade inferior, ou coisas desse tipo. Isso obviamente é uma grande bobagem, porque tudo nessa vida você vai ter coisas bem feitas e mal feitas, né? E a grande diferença é a extensão da história. Então, num cartoon você precisa dar conta da piada, do punchline, do que você está querendo contar em uma única imagem, né? Numa tirinha você vai usar 3 ou 4 imagens diferentes com texto para dar conta
daquele conteúdo. Num gibi, você vai usar algumas páginas de conteúdo em quadrinhos para dar conta daquela história, né? Numa novela gráfica ou numa HQ um pouco maior, você vai usar um livro inteiro, certo? E no mangá, você vai usar algumas décadas de centenas de livros contando a mesma história. Então, no fundo, a única coisa que se modifica é a extensão dessa história ser contada, né? E a evolução do personagem. No mangá, é muito comum o personagem começar novo e terminar a história velho, casado, com neto, bisneto, imperador, enfim. O personagem evolui. Enquanto que numa HQ clássica, o personagem permanece o mesmo, né? O super-homem tem a mesma idade que ele tinha 70 anos atrás. O que eu quero descobrir como é que é essa fórmula, porque eu adoraria usá-la, mas a gente sabe que é uma permanência desse personagem, como ele está, por motivos mercadológicos de como que o HQ funciona. Então, eu queria primeiro estabelecer isso, porque a gente selecionou aqui, da livraria Ponta de Lança, algumas HQs. Essa daqui é uma adaptação do Sapiens, do Harari. Essa adaptação é bem bacana. Eu tenho esse livro em casa, inclusive, eu recomendo. A adaptação é muito legal. E a adaptação para quadrinho não é todo mundo que faz bem, verdade seja dita. Então, queria ouvir você também, Madu, falar um pouquinho de mangá, se você gosta, de estilos diferentes. Se você puder comentar, assim, de estilos muito diferentes, tipo assim, um menininha, um terror, enfim. Primeiro, obrigada por ter me chamado. Bom, mangás diferenciados. Tem o Yasumi Pompom, que é Boa Noite Pompom em japonês. Ele conta a história de como um menino passarinho se insere na sociedade e, tipo, como você passa por problemas como bullying, amor, e todo o crescimento dele se passa em 7 capítulos. Inclusive é o que a gente está pensando em fazer na nossa iniciação científica. E é muito diferente exatamente porque todo o resto é humano e somente o Pum Pum é um menino pássaro e a família dele é de pássaro. E conta como é ter uma adolescência, como é crescer, como lidar com todos esses problemas que vêm, você não sabe como sai. E eu acho muito bom. Acho que isso é muito diferente que eu assim, conheço. Temos também Jundito, que é bem diferente, é um traço mais pesado, é de terror. Você não precisa de cores para entender o que está acontecendo. Ele sabe muito bem interpretar, que é com só preto, nanquim e branco da folha. E eu fico muito impressionada. E alguns mais sentimentais, tipo do Estúdio Gilby, como A Viagem de Chihiro e Castelo Mágico. Kurokoroso, que é o meu favorito. Kurokoroso. Ponyo, que é uma adaptação de Pequena Sereia, também muito boa. Eu também não vou esquecer do meu favorito, Chainsaw Man, que conta sobre um menino que perdeu a família, virou órfão, e é um mundo onde os demônios mais temidos são mais fortes, e ele ficou amigo de um demônio, e ele faz um trato com esse demônio que ele se torna o coração dele, e ele tem que viver a vida, assim, e aprender a não confiar nas pessoas. Você tocou num assunto que eu acho que é muito interessante, que a cultura oriental, de uma maneira geral, ela vai tratar de questões muito mais importantes e emotivas de desenvolvimento, de dificuldades, do que a cultura hollywoodiana, né? Então, e com isso eu não estou dizendo que você não vai encontrar essas questões nos super-heróis, você vai encontrar essas questões nos super-heróis, mas ela está um pouco mais diluída, né? Não é tão clara, não é tão palpável, assim, você fala assim, ok, esse menino está sofrendo bullying, não é uma coisa, talvez com um viés de humor, né, assim, então, o amigo lá do Homem-Aranha, que não sei o que, sofre bullying, mas é mais diluído, né, não é tão claro, não é tão cru, eu acho. Eu acho mesmo. E eu acho isso importante, porque tem uma coisa que a literatura nos dá, e
quadrinhos estão incluídos dentro disso, né? Que é essa possibilidade da alteridade. Então, você se vê no outro, você lê ou você consome um conteúdo qualquer de uma história que não é sua, mas ela tem pontos em comum com o que a gente passa, né? Porque ser adolescente é horrível. É muito ruim, gente. Assim, eu não consigo entender esse povo que fala assim, ai, que saudade do meu adolescente. Por quê? Porque é horrível. Não, ser adulto é tão mais legal. Então, assim, eu não consigo compreender isso. E todo mundo passa por isso. Aqueles que passam por isso vivendo e não anestesiados vão sofrer. Não tem jeito. É difícil, porque é muita mudança, porque é muita coisa para lidar e cada vez mais. A geração de vocês, a geração do meu filho, lida com uma quantidade de informação. Eu não tenho inveja não, cruz credo, heroína, vai lá, porque, nossa, tô fora. Assim, é difícil, gente, é difícil. E aí quando a gente encontra uma literatura especialmente agradável como o quadrinho, né, como o mangá, essa relação, ela tem uma relação um pouco terapêutica também. Então, assim, eu não estou sozinho no mundo. Outras pessoas sofrem isso, né? O menino pássaro sofre isso. O cara que está lá do outro lado do mundo sofre isso, né? Quem está do meu lado sofre isso. Então, essa possibilidade de se ver no outro, ela é muito enriquecedora e muito acalentadora, eu acho. É meio difícil, né? Mas se sente abraçado por um livro que talvez o cara nem saiba, mas tá lendo. Mas eu acho que sabe. Eu acho que sabe. Eu acho que quem escreve bem, seja mangá, literatura, seja o que for, sabe que está fazendo esse algo, porque parte de algo que é verdadeiro. Se não for verdadeiro, não é bom. Então, assim, a gente tem dificuldades. Às vezes é difícil sair de casa e enfrentar o mundo e um país dividido, em que necessariamente você tem 50% dos seus conhecidos que estão contra você, não importa de qual você está, a gente está falando de um país meio a meio. Então a gente vive uma época que está sendo muito difícil de existir. E a literatura nos dá esse abraço, eu acho. Eu queria mostrar para vocês mais essa conjuntura. Eu peguei só o Sapiens e parei, né? Porque a pessoa é meio distraída. Esse daqui, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, é um livro lindíssimo. Ele é todo em preto e branco. Aqui é muito interessante porque ele tem esse tratamento bem de nanquim, né? Mas isso aqui provavelmente ou já nasceu vetorial ou foi vetorizado depois, não tem como saber nesse momento. Mas o traço final tão nítido assim, nesse tipo de impressão, significa que sofreu um tipo de tratamento vetorial. Tá? Isso é uma das coisas que eu trato no livro, ilustração digital. Convido vocês a pensarem a ilustração vetorial. O vetor tem uma capacidade de reprodução superior ao bitmap, mas ele tem menos nuances. Então a gente sempre faz escolhas na vida, na eleição e em que tipo de padrão que você usa também. A pessoa um pouco obcecada com o assunto, desculpa. Isso deixa eu você mostrar. Esse daqui é outra adaptação, a Revolução dos Bichos. Esse livro também é lindo, eu também tenho ele em casa. E ele vai justamente, reparem como a gente tem uma diferença de tratamento de imagem muito grande entre um e outro. Não sei se a câmera vai pegar, mas eu convido vocês a conhecerem essas edições. Então aqui eu tenho uma linguagem de pintura, uma linguagem de pintura, enquanto aqui eu tenho uma linguagem que a gente chama de gráfica. Ela se parece mais com uma gravura do que com uma pintura. Essa é uma linguagem mais plástica, ela está mais próxima da tinta do que da gravura. São escolhas que obviamente têm relação com o texto. E aí eu queria chegar a uma outra questão, que é a questão da ilustração em si. A ilustração ilustra. A ilustração existe em relação com um conceito, uma ideia, um texto, uma música. Quando é stand-alone, ou seja, quando é
imagem existe independente dessa relação com um texto, ela não é uma ilustração, é uma arte visual, uma arte plástica, maravilhosa, não é uma questão aqui de valor, mas sim de que a ilustração, para ser chamada de ilustração, ela existe em relação ela existe em relação a outra coisa. Então, no livro que nós estamos agora, ele vai falar exatamente desse tipo de imagem. Não é uma imagem plástica no sentido expositivo, de galeria, não é isso que se destina. Tá? E antes de passar a palavra para Magu, esse daqui é o Assassin's Creed. Esse jogo, eu nunca joguei, mas eu já vi os players dele. E o cenário dele, esse é um quadrinho que surge depois do jogo, né? Então é intermídio assim, em essência, porque você tem primeiro o jogo e depois a HQ. Quando muitas vezes a gente faz o caminho inverso, você tem primeiro a HQ e depois o jogo. Esse aqui é o caso contrário, tá? O Assassin's Creed, eu não me lembro qual, tem um deles que se passa em Florença. Alguém me ajuda? Qual é o Assassin's Creed que se passa em Florença, na Renascença? Eu acho que é o terceiro. Meu filho acha que é o terceiro, então é o terceiro, se não for, passou a ser, tá, gente? Então, pronto. Que os cenários são absolutamente maravilhosos. Obviamente, na Renascença não tinha um assassino de aluguel pulando nos tetos, fazendo parkour nos tetos da Renascença, mas se você quiser conhecer a arquitetura, eu super recomendo o jogo, ele é lindo, vale a pena. Nossa, até eu às vezes esqueço que o mangá tem 1000 anos. Mas eu sabia que foi o aniversário porque eu vi uma ilustração, inclusive, que é o corpo da Sailor Moon, todo tatuado com outros personagens de mangá que faziam parte da história. Então, Pikachu, One Piece. E eu sempre revi as ilustrações, muito bom. No começo eu era bem. Aquelas artes bem orientais antigas, né? Que é mais. Tipo. Se aproxima muito da gravura japonesa, né? Que é, tipo. Não sei explicar, mas eu lembro que eu já vi isso também quando se conta mitos da cultura japonesa, que são registros históricos, então pra eles é muito sentido, pra eles é muito importante, na verdade. Exatamente porque é um jeito deles contarem como foi a criação da Terra deles. E eu acho isso muito legal também, sempre me interessei muito. E depois vem pra algo mais atual, que é o que a gente vê hoje, tá colorido, né? Preto e branco. Acho bem bonitinho também. E eu vi que mais pra frente aqui tem esse daqui que é do Spy Family, tá lançando agora, que é muito bom também, o traço feito. E eu gosto muito porque conta uma história inteira, de uma cultura inteira também. Então é bem interessante isso. Então, gente, eu acho que é isso. Eu queria convidar vocês a se despirem de preconceitos e conhecerem mangás, animes, e HQs, e narrativas gráficas, e tirinhas, e romances, enfim. A literatura salva a gente, seja ela desenhada ou em letrinhas. Inclusive, que eu tava comentando com você, que eu não vou esquecer, eu falei que você falou pra eu comentar. Existem animes que se muda o traço da animação. Então, eu digo, tipo, normalmente o traço é preto, um preto puro, que mostra neutralidade, você consegue colocar mais cores no background, você faz uma composição de cores muito diferente, que a gente falou já disso. E existem alguns produtores que preferem mudar a cor dessa linha. Então, que nem No Game No Life, a linha é vermelha. Então, todas as outras cores são super chamativas. Então, você tem um destaque maior do personagem em qualquer ambiente que ele esteja, porque é vermelho. Ou Sugar Life, que a linha é um azul bebê, que nem topázio, assim. E você tem todo aquele ambiente mais doce, você fica mais soft, mais calmo. E na verdade, contando a história sobre uma psicopata. E aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui?
Então acho que é todo um jeito como você decide mostrar o ambiente em si da composição de cores. Eu quero aproveitar, desculpa, para falar e também deixar vocês à vontade se vocês quiserem falar mais sobre isso, mas sobre a importância dos quadrinhos na literatura, né? Eu fiz letras, eu também já trabalhei numa biblioteca antes de trabalhar na editora. E por mais que na editora do Senac a gente publique obras mais técnicas, né, que servem a outros propósitos para os alunos, a gente sabe da importância da literatura para fazer com que as pessoas acessem, né, os livros. A gente sabe que a gente está num país onde o índice é muito baixo de pessoas que leem. A gente também, né, tem aí recentemente políticas que reforçam um pouco isso, né, entre comprar comida e comprar um livro, muitas vezes as pessoas vão preferir comprar comida do que livros. Então a gente vê aí que muita gente não lê, muitas pessoas jovens. Eu tive contato com diversos adolescentes que a primeira vez que leram um livro, enfim, assim, né, foi por conta das ações que as bibliotecas faziam em clubes de leitura, e aí eram sempre romances, quadrinhos, e enfim, eu acho que é um gênero que deveria ser mais explorado, mais enaltecido. E se vocês quiserem falar mais sobre isso, né, sobre esse contexto também. O quadrinho é a droga leve para levar para drogas mais pesadas, né? Assim, no sentido legal da palavra. Assim, é um ponto de entrada para muita gente na literatura. Eu sou altamente aficionada por quadrinhos e, no entanto, eu consigo ler Dostoiévski e quadrinho ao mesmo tempo. A gente, né, somos seres heterogêneos e múltiplos e perfeitamente capazes de se relacionar com mídias diferentes. Mas eu acho que é um ponto de entrada bem bacana. Inclusive eu fiz questão de mostrar 2 adaptações aqui, do Sapiens e A Revolução do Bicho, do George Orwell. Saiu recentemente uma adaptação de 1984 do Fidoneste. Maravilhoso, esse homem é maravilhoso. Irrita, porque ele não erra, sabe? Gente que não erra, dá uma raiva. Mas enfim, tá lindo. Enfim, George Orwell é um cara que é interessante e fácil de adaptar. Eu tenho uma certa crítica à adaptação, porque eu acho que o livro em si é muito fácil de você entrar. Então, ok, eu entendo a adaptação, gosto, acho esse livro lindo, tenho em casa, o do Fidoneste está maravilhoso, eu recomendo para quem curte quadrinhos, mas você está consumindo o quadrinho pelo quadrinho, não como um ponto de entrada para o texto, porque são textos muito fáceis de ler. O Harari, não, o Harari é um catalogão, assim, ok, você tem que ter um certo fôlego para encarar. Se você gosta do assunto, talvez o quadrinho seja um ponto de entrada interessante para isso. Então, eu acho que o quadrinho, como o que você está propondo, né, de um ponto de iniciação na literatura, ele tem uma função muito importante, mas o quadrinho existe também além disso. Ele existe pela apreciação dessa relação texto-imagem mais íntima do que uma ilustração pontual de vez em quando. Então você pega um livro ilustrado, com exceção dos infantis, você pega um livro ilustrado qualquer, você vai ter uma abertura de capítulo ilustrada, você vai ter uma ou outra ilustração. Então essa relação ela não é tão próxima, ela não é tão íntima. No quadrinho não, é frase a frase. Então, essa relação que estimula áreas diferentes do cérebro e, portanto, áreas diferentes de afeto, né, ela atrai muita gente, a mim, inclusive. Acho que é um atrativo diferente. Assim. Acho que vale a pena conhecer. Cresci lá em Turma da Mônica. Eu tenho 19 anos. Eu juro que eu acho que eu tinha coleção da primeira edição de Turma da Mônica Jovem inteira na minha casa. E eu sou apaixonada, inclusive. Até hoje eu fico, nossa, adaptaram pra série, eba! Eu fico querendo assistir. E é realmente tradução de drogas mais leves e drogas mais pesadas, porque hoje em dia eu sou muito maluquinha pra ficar lendo as coisas.
independente se for mangá, se for light novel, se for um livro muito ruim de ler, mas eu vou ler. Não, ele assim, pais, né? Assim, olá, pais, né? Criada com Turma da Mônica, mangá e etc. E minha melhor aluna. Então, assim, né? Maravilhosa. É isso. Vamos deixar o preconceito de lado e conhecer várias mídias diferentes bacanas. Muito obrigada. Imagina.